Olá, querido irmão, nós estamos começando mais um devocional, agora no Salmo de número 11. É um salmo onde o rei Davi nos apresenta Deus como um forte refúgio. A palavra refúgio era muito importante para um homem como Davi, que durante grande parte da sua vida foi um pastor de ovelhas. No contexto daquela época, um pastor de ovelhas ou alguém que vivia no pasto, cuidando dos bois, né, das ovelhas, sempre precisava de um local para passar a noite. Em alguns locais onde eles estavam haviam cavernas, né? E dentro dessas cavernas eles faziam uma fogueira e podiam ficar ali porque em algumas regiões da Palestina, durante a madrugada a temperatura cai abaixo de zero, né? E durante o dia a temperatura muitas vezes passa dos 40 graus. Então você ter um refúgio onde você possa descansar, onde você possa recuperar suas forças, era muito importante. Sem contar nos momentos de chuva, né, ou nos momentos de nevasca, onde nevava em algumas regiões da Palestina já nevaram em tempos mais remotos. Então, de fato, o pastor de ovelhas precisava de um local onde ele pudesse se resguardar dessas intempéries da natureza ou até mesmo de animais, né? Como por exemplo uma matilha de lobos que talvez quisesse pegar as ovelhas, então eles colocavam essas ovelhas dentro de uma caverna, por exemplo, e ali eles guardavam a entrada com algumas fogueiras, faziam uma barragem de fogo e eles ficavam protegidos. O rei Davi conhecia muito esse contexto de refúgio, sem contar que lá no Antigo Testamento, na instituição da lei de Moisés, foi dito que algumas cidades em Israel foram estabelecidas como cidades de refúgio ou cidades para o escape. Isso acontecia, por exemplo, com pessoas que, de forma involuntária, participavam, por exemplo, de um homicídio, né? Uma pessoa morreu e a outra que participou daquilo ativamente fez aquilo de forma involuntária. Ela então era inocente, mas de acordo com a lei, a família, né, havia o vingador de sangue, aquele que poderia ir atrás dessa pessoa para poder vingar o sangue, seguindo a ideia de olho por olho, dente por dente. Então essa pessoa que tinha participado desse homicídio, mesmo que involuntariamente, ela poderia fugir para uma dessas cidades. Hebron era uma dessas cidades, onde elas poderiam ficar lá dentro dessa cidade, poderiam solicitar a hospitalidade, e eles dentro dessa cidade eles não poderiam ser mortos. Essas eram as cidades de refúgio. E o rei Davi sempre usou essa expressão refúgio para se referir a Deus. Ele sempre usou isso. Ele usou isso no Salmo 46, no Salmo 23, no Salmo 84, no 86. E nesse salmo que nós vamos ver aqui, ele usa também a expressão dizendo que Deus é o refúgio verdadeiro, o refúgio que nós precisamos. Vamos ler o salmo e vamos ver como Davi expressa isso nessa adoração ao Senhor. No Senhor me refugio. Como então vocês dizem a minha alma, fuja como um pássaro para o seu monte? Pois eis aí os ímpios, armando seus arcos, colocam a flecha na corda para as escondidas dispararem contra os retos de coração. Ora, se forem destruídos os fundamentos, que poderá fazer o justo? O Senhor está no seu santo templo, nos céus o Senhor tem o seu trono. Os seus olhos estão atentos, as suas pálpebras sondam os filhos dos homens. O Senhor põe à prova o justo e o ímpio, mas ele abomina o que ama a violência. Fará chover sobre os perversos brasas de fogo e enxofre, e vento abrasador será a parte do cálice deles. Por ser justo, o Senhor ama a justiça, os retos lhe contemplarão a face. Eu acho interessante o verso 5 aqui, desse Salmo de número 11, onde Davi diz: o Senhor põe à prova o justo e o ímpio. Isso está bem de acordo com aquilo que nós estamos desenvolvendo nessas devocionais dos Salmos e percebendo que as coisas ruins, o sofrimento, as dificuldades da vida acontecem tanto a ímpios quanto a justos. Todos os seres humanos passam
por dificuldades. E aqui é dito que o Senhor, de fato, põe à prova tanto o justo como o ímpio. Mas há uma grande diferença nesse salmo. A diferença consiste no fato de que o justo, aquele que é temente a Deus, aquele que serve ao Senhor, sempre vai se refugiar no Senhor, sempre vai buscar auxílio no Senhor. É isso que Davi faz, ele diz isso no versículo 1: no Senhor me refugio. Ele é o local para onde eu fujo nos momentos de adversidade, é Ele que me protege nas adversidades. Ora, meus irmãos, isso tem uma aplicação muito prática para nós. Todos os dias passamos por dificuldades, todos os dias temos lutas para enfrentar e há momentos em nossa vida onde nós percebemos que nós estamos de fato no deserto, em momentos de provação. Isso é rotineiro para nós. Mas qual é a atitude que devemos tomar? O salmista diz de forma muito simples: se refugie no Senhor, vá para os pés do Senhor. Lembrando de uma frase que o apóstolo São Pedro disse lá no Novo Testamento, ele diz: lance sobre Deus, lance sobre Ele todas as suas ansiedades, pois Ele tem cuidado de vós. É Ele quem cuida de nós, é Ele quem cuida da igreja, é Ele quem cuida do seu povo. Portanto, Cristo e Jesus Cristo é o nosso refúgio verdadeiro. Nós vamos então para Deus e em Deus nós estamos amparados, nós estamos protegidos contra as lutas desse mundo. É interessante que é uma proteção que de fato não tira de nós, não nos tira do contexto do problema. Mas em Deus, quando nós estamos refugiados nele, nós temos a certeza de que não seremos destruídos. Nós seremos provados. Nós sofreremos de fato em alguns momentos, mas não seremos destruídos. E há também momentos onde Deus, através da sua grande misericórdia, livra todo o seu povo de passar por algumas situações. Por exemplo, nós podemos orar a Deus pedindo para que Deus livre a nossa igreja, livre os nossos irmãos de passarem por essa pandemia, de contraírem, né, esse vírus, o Covid-19. Nós podemos orar e nós devemos orar para que isso aconteça. E Deus, de fato, pode nos proteger. Deus pode nos privar de passar por isso, por essa dificuldade de ter irmãos com essa terrível contaminação. Nós temos esse direito de buscar isso em Deus. Nós temos o direito também de orarmos a Deus pedindo para que Ele nos proteja de outras coisas terríveis que são consequências dessa pandemia. Nós podemos fazer isso porque Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe sua família. Lembre-se de se refugiar em Deus. Não busque refúgio em outro local, não busque refúgio em outra situação, em pessoas, mas busque refúgio em Deus. É Deus quem protege o seu povo, é Deus que guarda o seu povo. Amém? Deus te abençoe. Até o nosso próximo devocional.